E aí, pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui no Comunhão ao Cubo para falar um pouquinho de um tema que o Senhor tem nos amadurecido. Nós queremos falar sobre andar na luz hoje. O que é andar na luz? Quais são os princípios bíblicos disso? O que o Senhor pensa sobre o assunto? O que a palavra nos ensina sobre esse tema? Eu quero começar lendo no Evangelho de João um pedacinho da conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, para a gente entender o que é andar na luz. João 3, versículo 5. Confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. Versículo 4, no meio da conversa, Nicodemos, que era um escriba, e ele vai até o Senhor, escondido de seus companheiros escribas e religiosos durante a noite, e ele pergunta então: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus responde a ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para mim, irmãos, não existe um texto que define melhor o andar na luz do que isso. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui, de forma nenhuma, o Senhor está falando sobre uma vida desordenada, sobre falta de perspectiva. Aqui o Senhor está nos ensinando sobre um nível de controle que pertence somente a Deus. Andar na luz começa com uma vida que renunciou ao próprio controle, a própria suficiência, para entregar tudo na mão de Deus. Mais uma vez, esse texto está em João 3, do 4 ao 8. 1 João também, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz assim: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Aqui está dizendo que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão, que temos tudo em comum com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, quem é a luz? Jesus. Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pensem que hoje em dia muitos religiosos consideram que o andar na luz é ter uma prática de vida onde você conta para as pessoas aquilo que aconteceu com você de errado, ou como alguns chamam, confessar os seus pecados. Como se eu confessar o que eu fiz de errado fosse o resumo de todo andar na luz. É lógico que se há áreas em minha vida encobertas,
que não são conhecidas por aqueles a quem eu pretendo ter comunhão, então não existe luz. Mas será que andar na luz é só isso? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí? O que é andar na luz? Você deixar ser conhecido. É você revelar de fato quem você é. Seja no seu individual, dentro do seu quarto, ou na coletividade. As pessoas precisam saber quem eu sou, desde quando eu estou sozinho, e também quando eu estou no meio do corpo, no meio da igreja. Uma vida sem máscaras. Será que é possível alguém no nosso dia viver sem máscaras? Sem ter nenhuma proteção, nenhuma... Porque essas máscaras, elas fornecem para nós segurança, né? Garantia de que nós não vamos ser feridos, que nós não vamos ser desrespeitados. Um tipo de máscara é quando o cara vende para os outros uma imagem de uma coisa que ele não é. Ele quer preservar a autoimagem, né? Quer preservar a autoimagem, ele quer se proteger de alguma dor. E aí, será que é possível hoje alguém viver sem essas máscaras, sem essas imagens que nós criamos para a autoproteção? Totalmente. É possível. Um ser humano comum consegue viver assim? Comum, não. Só pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse isso em João 3 ali. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo nenhum verá o reino de Deus. Vamos entender isso? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o grupo dos irmãos que falam sobre o Evangelho do Reino? Não. O reino de Deus é a igreja? Não. O reino de Deus é algum grupo que bota no título lá do templo onde ele se reúne do reino de Deus? Não. O que é o reino de Deus? Como é que vocês definiriam o reino de Deus? Rapaz, é um texto longo. Vamos lá. Não é um reino de visível aparência, foi o que Jesus falou, né? Lembramos de Lucas 17 agora. O reino de Deus. Não é, ele não tem visível aparência. Ninguém pode dizer que ele está ali, ou está aqui, ou está lá. Mas o reino está Em nós. dentro de nós. O reino de Deus é Jesus. Quantas pessoas existem com você dentro de você? Ninguém, amados. O reino de Deus, ele acontece naquele lugar onde você está sozinho. Onde você só é você mesmo. O reino de Deus, ele se estabelece naquele lugar onde você não precisa se esconder atrás de nenhuma máscara, porque você está diante de você mesmo. Esse é o reino de Deus. É ali que o Senhor quer governar. O reino de Deus não é um lugar, não é um conceito, não é uma religião. O reino de Deus é um status onde Deus governa e eu, cheio de alegria, reconhecendo a minha total incompetência, me sujeito a Deus. Isso implica em uma relação direta, íntima com Ele. Isso me torna um indivíduo, nunca um coletivo. Então a única forma de eu experimentar o reino de Deus, segundo Jesus, era se eu nascer da água e do Espírito. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem ver o reino de Deus. Não podem experimentar o reino de Deus. Então beleza, então nesse lugar eu estou nu. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Ali nesse lugar eu não consigo disfarçar nada, não consigo esconder nada, é só eu e o Senhor. E Ele sabe exatamente quem eu sou e como eu sou. Dá para mudar isso? Não. Aquele que sonda todas as coisas. Todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele conhece toda a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Aí é que fica dando migué, não. Que é Jesus que governa, que é Jesus que está no centro, que é Jesus quem
quem faz todas as coisas, que depende do Espírito Santo, que vive do Espírito Santo. O Senhor ainda enquadra ali em 2 Coríntios, em 1 João 2, algumas características desse relacionamento interno que eu tenho às vezes com a minha mente. Às vezes é uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, bacana, padrão, mas que não perdoa, não ama, não confessa, não abre as suas emoções. Não, mas quem abre as suas emoções, um homem abrir as suas emoções é muito esquisito, né? Esquisito coisa nenhuma, esquisito é ficar engolindo veneno, esquisito é ficar engolindo o próprio ego, esquisito é ficar engolindo aquilo que não traz santidade. Posso ler o texto aqui de 2 Coríntios? Por favor. 2 Coríntios eu estava vendo aqui, e ele fala assim, ó, 2 Coríntios 6, aí começa no 11 ali, para ter um contexto, né? Para vós outros, ó Corinto, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como filhos, dilatai-vos vós também. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade que pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Aonde está o reino de Deus? Nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei com eles, andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, na moral, manos, tem como andar na luz, ser santuário de Deus, se eu ainda faço uma correlação dessas coisas? Mas como assim, uma comunhão de Cristo com o maligno? Uai, mano, é só falar coisa que Jesus não falou, como doutrina. É só eu relatar assuntos que não estão na palavra como se fosse a verdade absoluta e princípio. É só eu começar a corrigir, animar as pessoas sem me sondar, sem me enxergar, sem olhar o meu procedimento achando que eu estou indo bem pra caramba, achando que eu mudei, melhorei. Olha o que fala aqui agora em 2 João, o Eric leu primeiro aqui, eu vou ler em 2 João, um pouquinho. Fala assim, ó, a partir do 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Olha só, as trevas vão se dissipando. É uma vida sendo construída no reino de Deus. Aí ele continua, mas isso não é muleta para andar em pecado não, queridos. Tem muita gente que usa de muleta aquela frasezinha, né? Nós somos uma obra em andamento, então a garantia que temos é que vamos pecar. Isso é uma mentira do diabo, porque se você está garantindo que vai pecar, 1 João diz que aquele que vive pecando nunca viu nem ouviu o Senhor. Então não tem garantia. Se a garantia é que eu vou pecar, então a obra da cruz foi incompleta. Não rolou. Toma uma graça barata. E muito simples, mano. Se eu tenho garantias que eu vou pecar, a cruz de Cristo não funcionou para mim. Jesus morreu em vão, digamos assim. Então não tem garantias. O pecado na vida de uma pessoa que anda na luz, ela é um acidente. Pode ser que aconteça, mas eu nem flerto com essa possibilidade, porque se a gente começa a flertar com essa possibilidade, a gente vai cair com certeza. Aí ele fala assim, aí 9. Aquele que... Olha só, Érico e Gladys, que bacana. Olha que bacana. 9. 1 João, eu li o 8, agora eu vou ler... 1 João 2, eu li o 8, agora eu vou ler o versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Bom, então, primeira coisa que é andar na luz. Exato um pouquinho aí.
Quando ele está falando que ama o seu irmão, ele não está falando de sentimento, não. Não. Está falando do amor Ele prático. não está falando de sentimento, não. Está falando daquele trem que dá frio na boca do estômago. Não é disso que o apóstolo está falando aqui. Ele está falando de perder a vida. Está falando de perder a vida, tudo que tem de precioso por aquela vida. Olha que interessante. Primeiro aspecto, primeira coisa que é andar na luz, segundo as Escrituras, é amar o seu irmão. Aí ele, Dar a minha vida pelo meu irmão. olha só, ele dá uma piorada, digamos assim, para depois melhorar. Né? Então, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Coração limpo, desobstruído. Eu não tenho problema com ninguém. Pode ser que alguém tenha alguma coisa comigo? Pode. O que eu vou fazer assim que eu descobrir esse acontecimento? Correr para resolver a parada. Mas eu não tenho impressão contra ninguém, nem nada disso. Isso já é uma simples. 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. É uma afirmação, mano. Não perdoou, não dá vida, não está disposto a se gastar por aquele relacionamento, já está em trevas. E anda nas trevas. Como assim anda nas trevas? Amor sentimental. Aquele negócio que é bacana quando me faz bem, aquela parada de relacionamento de mão dupla. Isso é andar em trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sabe quando que as trevas cegam os nossos olhos, Gladys? Quando o meu direito entra na parada. Quando eu tenho direito de ficar magoado com você, você me magoou. Eu tenho o direito de me afastar do Eric. Aliás, o Eric não faz as coisas do jeito que eu acho interessante ou do jeito que eu acho certo. Olha só. Uma coisa que me chamou a atenção aí é que ele fala sobre não ser tropeço. Aquele que ama o seu irmão e não é tropeço. O que é ser tropeço? Ser tropeço é quando o meu testemunho ou a minha prática de vida serve de escândalo ou de motivo de queda. Escândalo não é quando eu faço alguma coisa que o Gladson se assusta. Escândalo é quando eu tenho um estilo de vida que gera para o meu irmão o risco da queda. Se viver perto de mim significar estar na beirada do abismo para ele, aí eu sou um tropeço. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso não. Exatamente. E uma coisa que um dia um irmão falou para mim, mano, um irmão estava me exortando. O tropeço não é quando a gente cai? Sim. Tropeça? Eu servir de tropeço é quando alguma coisa na minha vida gera a queda do meu irmão. Então, se estar perto de mim por causa de algum hábito meu pode ensejar a queda do meu irmão, eu já tenho uma direção clara se é que eu amo, que eu quero dar a minha vida por ele. É isso mesmo. Se algo em minha vida vai fazer com que o meu irmão, a quem eu digo que amo, tropeça, eu vou remover o algo da minha vida que poderia fazer ele tropeçar. Então, assim, não sou eu que vou perceber isso em você. Você que está vendo isso por causa do nosso relacionamento. Naturalmente nós vamos caminhando juntos. E eu percebo que há fraquezas em você. Mas daquelas fraquezas que você tem, eu não tenho. Mas eu tenho determinadas liberdades. Mas se eu manutencionar essa liberdade em minha vida, isso vai servir de tropeço para você com quem eu quero ter comunhão. Então o que eu faço? Eu não preciso da liberdade. Eu amo meu irmão. Agora, se eu prefiro exercer a minha liberdade... Não. O Gladson que adquire a maturidade e eu vou manter a minha liberdade. Eu estou amando meu irmão? Inclusive, eu já presenciei a fala da pessoa dizendo, não, se eu estou na minha casa, eu vou fazer isso aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. Ele que tem que se habituar e se habituar de que aqui quem governa, Deus governa, mas aqui funciona do meu jeito. Isso não é amor. Aí ele estabeleceu o governo. Ele estabeleceu quem governa. Não? Amor é assim, eu deixo de exercer essa minha liberdade por causa... Exatamente. Essa argumentação, manos, é exatamente daquele que não entendeu que amor é eu perder a minha vida. Perder a minha vida não é perder o que é ilícito. Eu vou parar de xingar palavrão para não escandalizar o Luan. Não é assim. Que comunhão há? Eu vou deixar o que me é lícito. Porque eu fui chamado não para suprir a minha própria vida, mas para oferecer a minha vida em resgate. E quando ele fala aqui... A gente está definindo aqui o que é andar na luz, tá? Exatamente.
E quando ele fala, aquele que ama o seu irmão, ele está falando o seguinte, dentro disso que o Eric falou, Brás, eu preciso cuidar até dentro da minha bondade, da liberdade que nós temos como irmão, se eu estou te dando comida ou se eu estou te dando demanda. Até mesmo daquilo que a gente acha que é bondade, caridade, que é parceria, amizade, irmandade, eu preciso cuidar dentro desses limites do relacionamento, se o que eu estou te dando é comida ou é veneno. Sabe aquela liberdade de falar assim, depois eu falo pro Lázaro, para quem tiver tempo eu falo, errou, mas depois a gente fala, vou avaliar, vou orar. Mano, treva é treva, luz é luz, e não tem, você não precisa de meio termo, você não precisa pensar sobre isso. Existe o princípio de Deus. Aquilo que não é princípio é quebra de princípio. Não tem dificuldade. Eu gosto muito porque esse texto que o Eric começou, e que inclusive é base, é alicerce para o capítulo do livro do Eric Couto, da Rede dos Nós, que fala sobre esse assunto, 1 João 1, 5, 7, do 5 ao 7, ele fala, se andarmos na luz, como ele está na luz. O que é andar na luz como ele está na luz? Faz parte da natureza de Deus. Aquele que diz estar nele, deve também andar como ele andou. Ora, como ele andou? Na luz. Ok, como é que isso na prática? Manos, em qual momento nós vemos nas Escrituras Jesus cuidando por 1 minuto do seu próprio interesse? Qual foi a relação em que o Senhor Jesus permitiu ter alguma vantagem como recompensa pelo trabalho que ele estava fazendo? Ele nem cogitou isso. Não existe nenhuma percepção de cogitação. Porque isso é a antinatureza de Deus. A natureza de Deus é doar-se, é oferecer-se em favor do outro. Então seria antinatural para Cristo Jesus, Filho de Deus, trabalhar em prol de si mesmo por qualquer minuto. Andar na luz é quando a natureza de Deus, que me foi compartilhada através do nascer da água e do Espírito, não é uma coisa só, não. É nascer da água e do Espírito. Você pode ter nascido da água, mas se você não vive entregando a sua vida em prol dos outros, oferecendo-se a si mesmo como oferta, demonstra que você não nasceu do Espírito. E só há uma coisa que possa fazer isso. Novo nascimento, novo coração. Novo nascimento é fruto de arrependimento, de batismo nas águas e dom do Espírito Santo. Você não pode experimentar essa realidade espiritual da qual estamos falando sem nascer da água, sem nascer do Espírito. A menos que você ache que você tem alguma deidade. Aí eu vou te aconselhar a procurar um psiquiatra. De coração. E como que vai ter... Olha só, porque baseado nesse texto. Então, se eu ando da luz, faz parte da natureza. O Square acabou de explicar, não vou apresentar nada. Batismo, novo nascimento, faz parte da natureza de Deus. Como é que eu faço na prática com isso, então? Temos comunhão uns com os outros. Relacionamento. Relacionamentos que vão me dilacerar. Relacionamentos que vão me moer. Então, se um cara diz que ele nasceu da água do Espírito, mas ele não tem uma vida comum, ele não nasceu. Provavelmente não nasceu. Porque aquele que nasce, pratica. A sabedoria, lembra que a gente falou no tempo passado? Sobre sabedoria? Mano, sabedoria é a prática daquilo que é princípio, né? Então, se o cara não tem a prática da comunhão, que são relacionamentos, onde eu posso praticar esse amor, onde eu posso me deixar gastar por esse relacionamento, onde eu posso deixar o meu irmão me tocar. Lembra? Provérbios 28, ferro com ferro se afia. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão. E não tem como não ter comunhão, não tem como eu ter o mesmo pensamento, partidarismo, desejos que contemplam só a minha pessoa. Não tem como eu ter pecado oculto se eu ando na luz, como ele está na luz. E o relacionamento vai provar isso. Por que não tem como ter algo oculto se eu ando na luz? Porque não tem comunhão entre trevas e luz. Entendeu, amados? Se há treva, porque não há mais a luz. E olha, Efésios 5... Deixa eu só finalizar ali, Eduardo. E aí, olha só. Então, eu ando na luz como ele está na luz.
O sangue, aí ele tem comunhão com os outros. Qual que é o resultado disso? Purificação, santificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aonde que purifica? No relacionamento e no andar na luz. Aleluia. Então é a água. Esse texto de João, ele está dizendo exatamente que a totalidade do andar na luz, a totalidade, é quando eu mantenho a comunhão. Existe possibilidade de termos comunhão sem que eu ofereça a minha vida? Sem chance. Sem chance. Sem chance. Porque não foi E assim que como Jesus consequência da comunhão, do oferecer a minha vida, eu sofro uma metamorfose. Porque, purificar do pecado é diferente de perdoar o pecado. Eu posso pisar no teu pé e pedir perdão. Mas eu posso receber uma capacitação para nunca mais pisar no seu pé. Purificação tem a ver com a capacitação que o Espírito te dá através da comunhão para não cair mais no pecado. Eu posso falar daquela experiência que eu tive, daquela experiência que eu tive com o filtro de barro? Pode, por favor. Um dia eu estava em casa, te contei essa, Glaucio? Não, Eu acho que estava não. em casa e eu estava lendo esses textos, isso tem uns 4 meses atrás. E estava meditando nesses textos, sobre andar na luz. E aí lá em casa eu tenho um filtro de barro da água, inclusive ganhei de presente do Léo Dias, aquele filtro. E eu estava com aquele filtro lá e eu estava lendo esses textos e o Senhor me chamou a atenção naquele filtro de barro. Me chamou a atenção porque estava saindo pouca água na torneirinha. Estava saindo muito pouca ali, estava complicado. Aí minha esposa chamou a atenção, acho que precisa trocar as velas. Eu nunca tinha trocado vela de filtro. Eu abri o filtro para ver como que eram as velas. Fácil demais de trocar. Enrosquei, atira, desmonta. Tem na loja, comprei as velas, vim e coloquei de novo. As velas ali, enchi de água, precisava de 3 enchidas d'água, filtrar para limpar as velas e tal. E aí a água passava com uma rapidez muito interessante. Só que eu peguei aquele filtro sujo e o filtro novo. O filtro sujo, manos, a água, quando eu pegava essa água e colocava no filtro, você olhava para o copo, o recipiente era transparente, era cristalina. Dava vontade de beber, porque ela estava limpa. Visualmente, ela estava limpa, pronta para tomar. Temperatura ideal, inclusive, às vezes. Colocava nesse recipiente. O recipiente ali onde a água passa são aquelas velas, são velas de porcelana. Então é uma pedra, é um negócio duro e ele é totalmente quebradiço, ele corta, ele machuca. E aí o Senhor me trouxe isso na mente. A água transpassando naqueles microvasos dentro da porcelana. E olha só o quanto que essa água deixava dela, pedaços de impureza iam sendo arrancados dela e ficando naquele ambiente, naquele recipiente de porcelana. Ela ia sendo destruída, totalmente destruída, ia sendo arrancada dela toda a impureza, para chegar lá no recipiente de baixo, água pura. Para quem beber água, bebe água? Não. Para que o outro bebesse. Peguei a vela cheia de limbo, de uma água que parecia limpa. Era lodo que tinha naquela vela. Então, queridos, lembrei até de um versículo aqui agora. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Meu Deus. E a confissão de pecados? É porque, assim, muita gente traduzia, andar na luz como confessar os seus pecados. Ou, num reducionismo do conceito, citava o fato de confessar os pecados como andar na luz. Mas já vimos que andar na luz não é só isso. Então, onde é que entra aqui a confissão de pecados? É necessário confessar os pecados? Eu devo confessar os pecados somente a Deus? Eu preciso procurar uma autoridade religiosa para confessar meus pecados? Eu devo confessar pecados a qualquer pessoa que aparecer na minha frente? O que a palavra nos ensina sobre isso, amados? Ali em 1 João fala que temos comunhão uns com os outros, não está institucionalizando. É isso mesmo. Uns com os outros não tem padrão de hierarquia. É uns com os outros. É uma simplicidade. Ter comunhão, por que o Danilo está citando ter comunhão? Porque ter comunhão, amados, é ter tudo em comum. É não ter nada mais oculto. Mas não é uma questão de que eu devo. Não é que eu tenho que confessar os meus pecados. E eu gosto de falar uma coisa assim. Não é a confissão que traz o perdão. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, não, pecado confessado é pecado perdoado. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos fala que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. É o nosso Mas advogado. quem faz o perdão é o sangue do Senhor Jesus que nos lavou quando foi derramado na cruz. O Senhor Jesus defende o estranho? Não, Ele defende quem? quem ele conhece, Quem quem ele governa, quem ele é íntimo. Então o que eu quero dizer com isso? O perdão dos pecados não está na confissão. O perdão do pecado se encontra no sangue de Jesus, que por si só foi suficiente para lavar o homem do pecado. Mas a confissão é o termômetro que eu tenho para saber se eu nasci de novo. É normal, é natural de quem nasceu de novo compartilhar suas mazelas, suas diferenças, suas dificuldades com os seus irmãos, porque o pecado já não é mais agradável, já não é mais aceitável ainda. E por mais bobo que pareça ser, quem anda na luz e em comunhão não consegue ficar naquele trem escondido. Porque olha só, essa comunhão gera o quê? Vou falar de prática. Eu, o Érico e o Blas, a gente anda muito junto. Você olha na cara, já sabe que tem um trem errado. É ou não é? Quando você vê a pessoa, você fala, não, tem um trem que não está num lugar aí. O que você tem, Blas? Tô com dor de cabeça hoje, ó. Sabia que você não estava 100%. Quando é pecado, é a mesma coisa. E olha só, mano, aí tem algo totalmente espiritual mesmo. Aquele que anda na luz, aquele que tem um coração entregue ao Senhor, ele não consegue permanecer no pecado. Inclusive, porque muitas vezes quando ele peca, já aconteceu comigo, já acontece com vários, o Senhor dá sonhos espirituais, o Senhor dá palavra, dá profecia, o Senhor dá vários enseres sobre a vida do meu irmão para que ele possa ser salvo. E a cura, né? E aí isso está dentro do que, mano? Comunhão. Bom, então, a confissão de pecado já não é mais uma obrigação para o discípulo de Jesus. É um banquete. É o estilo de vida. Tiago 5,16 fala, né, sobre essa questão da confissão. Né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Inclusive, Muito se você pode, ele fala assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A súplica do justo, perdoando o pecado, né, o pecador, para que o pecador seja curado. Nesse texto, sobretudo, ele está contando um cenário onde haja doentes entre nós que não tenham confessado os seus pecados. O poder da confissão de pecados, eu lembro de uma situação em que eu e o Diego, lá do Espírito Santo, fomos orar pregar o evangelho para um rapaz que estava com dengue hemorrágico. E durante a pregação do evangelho, nós fomos orar por ele, porque a coisa não estava bonita para o lado dele. Ele começou a transpirar muito e confessar os seus pecados, o que tinha feito, já pedindo o batismo, e naquela hora ele foi curado da hemorragia. No dia seguinte ele estava sendo batizado para a glória do Senhor Jesus, um homem totalmente curado, é um dos irmãos que está lá em Vila Velha, que anda com o Diego hoje. E eu fico lembrando do cumprimento dessa palavra nesse dia. Então, confesse os vossos pecados, e aí vão ungir, e a oração do justo vai salvar o enfermo. A oração da fé vai curar o enfermo. Então, ele tem esse potencial, mas o que eu queria focar, amados, é que a confissão de pecados não é uma obrigação de quem quer ser perdoado. É um processo natural, legítimo, fruto de uma vida que nasceu de novo. Se você não nasceu da água do Espírito, se você não fica... se você não oferece a sua vida em prol dos seus irmãos, você não precisa confessar seus pecados, porque ainda que você os confesse, não haverá perdão. O perdão do sangue de Jesus é para aqueles que nasceram de novo. Romanos 3 diz que todo homem está destituído, foi rompido a relação dele com Deus, ele está impossibilitado de se aproximar de Deus, a não ser pelo sangue de Jesus. Então, quando eu reconheço a minha total incompetência, me arrependendo de minha vida, creio no Senhor Jesus e no perdão que Ele me deu, e reconheço Ele como meu Senhor, como dono da minha vida, eu então entro para as águas do batismo, e recebo o batismo de arrependimento. E depois do batismo de arrependimento, pela imposição de mãos, eu recebo o dom do Espírito Santo, e isso ativa a nova vida. E agora o poder do Deus eterno e Criador habita dentro de mim e me leva a oferecer a minha vida pelos meus irmãos. Não há como, nesse ambiente, eu manter alguma coisa em trevas. Não é uma ordem.
É um termômetro, é uma constatação. Você quer saber se você realmente nasceu de novo? Avalie agora no seu coração. Há pecados escondidos. Há coisas que você não tem coragem de colocar na luz. Que tipo de relação que você tem com os seus irmãos? Existe um ambiente fraterno onde você consegue colocar toda a sua fraqueza na mesa? Toda a sua incompetência e incapacidade? E ó, a gente está falando, você falou uma frase um pouco antes, mano, sobre a questão do perdão, dessa confissão de pecados dentro da comunhão. Tem algo que é muito importante dentro disso. Muito importante não, sem isso não tem perdão e não tem confissão. Arrependimento. Adianta confessar sem O arrependimento? pecado não é uma questão mental ou comportamental, a confissão do pecado. Ela só acontece de fato, e só existe de fato um perdão do Senhor se existe arrependimento. Aí o Senhor não resiste, é um coração contrito e quebrantado. E aí Ele perdoa. E Ele lança no mar do esquecimento. Mas se não houver arrependimento profundo, não tem perdão. Aí vira de fato um padrão, muitas vezes religioso, vira um padrão de comportamento ou até mesmo de sociedade. Mas não um relacionamento com Deus em comunhão com os meus irmãos que vai gerar palavra de vida eterna e santificação. E geram frutos, né? Por exemplo, eu estava lendo, eu sempre via aquela palavra dos frutos dignos de arrependimento, baseada em Mateus 3, é fantástico, pregação de João Batista. Mas Lucas, por ser mais detalhista, Lucas ainda segue o texto dando algumas explicações sobre o que é fruto digno de arrependimento. Posso só te corrigir uma coisa? Por favor. A palavra de Deus não fala sobre Deus jogar os pecados no mar do esquecimento. A palavra fala que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Não se lembra mais. Essa é uma argumentação argumentação. evangélica Pentecostal. que não tem base bíblica. Verdade. É Amém. uma figura de linguagem. Eu usei isso Figura de daí, linguagem. mas como a nossa base é a palavra, obrigado por me salvar, graças. Amém. E está pensando sobre o ser nascido de novo e ter essa vida de luz. Paulo fala assim em Efésios 5. Ele começa no 5 falando sobre práticas de vida que nós não devemos ter, inclusive nem mencionar essas coisas. E ele começa no 8 assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A luz tem fruto. Tem fruto, né? Bondade, justiça e verdade. O que é bondade, manos? É eu ser bonzinho? Não é dar cesta básica para os outros? Eu estou pensando aqui naquilo que a gente conversou de manhã sobre a prática da da piedade. A bondade é fruto de uma vida piedosa. É isso aí. A bondade não se aplica quando eu faço caridade só. Talvez seja o primeiro passo mais fácil. Mas é quando alguém me faz mal, é que a minha bondade é aprovada. A bondade está ligada à equidade e justiça, correto? Com a natureza de Deus. Com a natureza de Deus. Deus é bom. Ele é justo. Ele não faz bondade. Mas tem como ser bondoso nas trevas? Não tem como. Você Tem pode como ser fazer até caridoso. Caridoso. E a caridade é uma questão de vaidade, orgulho e soberba. A caridade pode ser uma questão de vaidade. Rapaz, a caridade, na maioria das vezes, pelo menos eu era muito caridoso. Pura vaidade. Deixa eu continuar aqui. Aí ele fala assim, Não, deixa eu só ter, tá. vamos só definir. Bondade. E justiça. O que é justiça? Porque ele diz que o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. O que é a justiça? É quando eu não admito nenhuma injustiça. Contra o meu irmão. Contra o meu irmão. Contra eu mim. Posso buscar minha justiça. Contra mim é natural que haja injustiça. É para isso que eu vim. Pode me devastar. Eu não posso admitir a injustiça contra você. Contra o outro. Inclusive a injustiça que parte de mim contra o outro. E aqui, esse padrão comportamental de não permitir que o meu irmão seja injustiçado tem a ver, inclusive, com corrigi-lo no seu procedimento. Praticar a justiça tem a ver com isso. Não é só quando o Eric está cometendo injustiça contra o Gás, não. Quando o Eric está sendo injusto com ele mesmo e com o Senhor, porque quando ele está pecando, ele está
Ele está praticando Sim. justiça? Sim. Sim, Eu vou com servir certeza. ele com justiça. E a verdade? O que é a verdade? É Jesus. A verdade, A verdade é Jesus. É só ele, pô. a verdade é uma pessoa. E quem que falou que ele é a verdade? E tudo, Ele mesmo. tudo que não está de acordo com o que ele pensa e da forma como ele diz é mentira, ainda que seja bom. Ele falou que ele é o Eu caminho. vou falar de novo. Amém. Tudo que não está da forma como ele pensa e do jeito como ele diz é mentira, ainda que pareça bom. Jesus falou assim que ele é o único Uma caminho, frase de para-choque de caminhão. a única verdade. Não. Uma frase de para-choque de caminhão. Jesus falou, eu sou, afirmação, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem meio termo. Não tem. Pega ali 2 Coríntios 6 e aí lê de 11 ali de 11 ao 16 para você entender sobre isso. Leia lá, pega a Bíblia e lê a Bíblia. Não a gente vai ler aqui agora não, para vocês poderem ter esse acesso à palavra. Vai, Gladys. Vou voltar então para o partido 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem... Então, quando eu não reprovo as obras infrutíferas Eu das estou trevas... sendo cúmplice. Tá bom. Ué, Romanos 1. Estou sendo cúmplice. Quando Porque alguns acreditam que eu vejo o erro, mas ficar calado, eu estou sendo cristão. Vou esperar Deus me pedir para ir lá. Romanos 1, exortar meu aquelas irmão, coisas entendeu? que o apóstolo Paulo escreve, ele fala, o Senhor não condena só os que praticam, mas também os que concentram. É verdade. Porque o que eles fazem oculto só é referido a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Quando? Quando as coisas são reprovadas. Todas as Todas as coisas. coisas, quando reprovadas pela luz, Então, se a luz não reprovar o mal, eu não gero um bando de gente enganada? Exatamente. Nós precisamos avaliar se o nível de engano que existe hoje na sociedade não é nossa responsabilidade quando nos omitimos a reprovar as obras infrutuosas. Exatamente. doa quem doer, né? Exatamente. E aqui, mano, Ainda que nós, puxe a cabeça. nós podemos ser motivo de escárnio por isso. Nós devemos ser. Amém. Nós devemos ser escalpelados, nós devemos... Porque, olha só, o Eric falando isso, me veio fácil o texto na mente. Mateus 5, do 11 em diante. Regozijai-vos e alegrai-vos Quando? vocês forem injuriados, Injuriados. perseguidos e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. A prática disso que você acabou de falar, mano, o resultado é esse. É isso aí. É isso mesmo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Manos, nós estamos falando de andar na luz, não mudou o assunto. Exatamente. Nós estamos falando de uma vida que está disposto a perder o próprio conforto, as conveniências, o emprego, seu lugar na sociedade, em prol da verdade, da bondade e da justiça. Então, eu vejo assim algumas ciladas do diabo, sabe? Essa sociedade emasculou a figura do homem, né? Então, os homens hoje agem totalmente por conveniência, não só pela tendência natural da carne, mas também por ter sido treinados para ser gentil. E ser gentil, segundo o conceito agora, não é você tratar de forma piedosa as pessoas, é você engolir os sapos sem nenhuma reação. Do contrário, você pode ser taxado de rebelde, de um homem contencioso, briguento, ou machista, ou um hétero tóxico, né? Tá na moda agora essa parada. Eu sou hétero tóxico. Então, o que acontece? O que acontece é que todos esses estereótipos sociais que estão se inventando para emascular os homens, para que eles não se posicionem diante da maldade, já está cobrando preço. Então, mesmo dentro daquilo que hoje nós chamamos de igreja, existe um bando de homens emasculados, incapazes de se posicionar contra a maldade.
ou não suporta quando se posicionam contra eles. Deus, pelo seu poder e espírito, quer restaurar a hombridade santa de Jesus nesses homens. Porque Jesus não era um fraco emasculado, ele punha o dedo na cara daqueles hipócritas mentirosos e chamava-os de raça de víboras. Ele não estava com medo se ele ia apanhar, ele não estava com medo se ele ia perder comércio, ele não estava com medo se ele ia perder a ovelhinha do rebanho, se ia reduzir o dízimo. Jesus enfiava o dedo na cara e chamava de hipócrita e mentiroso. Víboras. E eu tenho orado, irmãos, para que o andar na luz em nossos filhos e filhas levante pessoas com esse nível de coragem novamente. Nós não fomos chamados para sermos pacifistas. Nós somos chamados a, semelhantes a ele, sermos pacificadores. É totalmente diferente o conceito. E muitas vezes, para trazer uma paz, você vai ter que comprar uma peleja. Vai ter que entrar numa guerra. Aliás, tem uma frase em latim, si vis pacem para bellum. Se você quer paz, se prepara para a guerra. É isso mesmo. Ontem eu vi um irmão falando um negócio que é muito bacana, mano, para quem quer de fato ter uma vida com Jesus. No começo vai piorar muito. Depois, você vai ver a luz. Tudo fica bem. No começo, queridos, batismo, novo coração, arrependimento, vai piorar. Por que vai piorar? Porque, irmãos, o Evangelho, seguir Jesus, se trata de você negar a si mesmo, de você renunciar a tudo que você tem, de você aborrecer seu pai e sua mãe. Todas as suas convicções vão embora. Todas as suas convicções são jogadas no lixo. Evangelho se trata disso. Não, eu quero Jesus, mas eu tenho umas restrições de relacionamento. É o caramba. Ou é o Evangelho ou não é. Mas Jesus me aceita do jeito que eu sou. Aceita. Tanto que ele não deixa você continuar dessa tralha que você é. Exatamente. E Paulo falou que todos que querem viver piedosamente o Evangelho vão padecer perseguição. E viver de forma piedosa é você exercer fruto de bondade, justiça e de verdade. Amém. Vai vir perseguição, não tem jeito. Amém. E eu vou falar um troço. Essa parada de vem do jeito que você quer e porque o Senhor vai jogar tudo fora e vai te perdoar e vai te limpar, isso só acontece se você resolver, tiver a decisão de andar na luz. Se você tiver reservas, se você ainda tiver coisas a resolver, aonde você não está disposto a resolver, a dar a vida, não se mete nisso. Eu recebo Gladstone, mas o Danilo eu não vou receber com tanta... Mano, faz isso não. Se há restrições, quer dizer, você não renunciou a tudo. Faz isso não. Se existem limites, eu quero te dizer, você não negou a si mesmo. Não pode haver luz nesse ambiente. Por quê, Érica? Não é porque eu quero não, tá, queridos? Nem é minha interpretação, é porque Jesus disse que é assim. Exatamente. Para que vocês estão falando essa grosseria toda aí? Só para te alertar. Para que não corra o risco de um dia nós chegarmos juntos diante do Senhor e um de nós ouvir assim, não vos conheço. Os cristãos, os chamados cristãos, porque nós não nos chamamos assim, os chamados cristãos são aqueles que perderam tudo, inclusive a autoimagem, o autossuporte, a autoproteção. Não há nada mais para ser protegido. Mas existe o Evangelho. Conversa fiada. Não se eu vi um cara uma vez, um cabeludão, um rastafari na internet, falar assim, você não pode defender o Evangelho. Ninguém defende um leão. Você vai lá e abre a jaula e deixa ele fazer o serviço. Esse é o Evangelho. Eu estou falando da verdade, amados. Eu não estou falando de uma filosofia cristã medíocrezinha, de gente que fica reunida com carinha piedosa. Eu estou falando de gente que ameaça as portas do inferno. É contra esses que as portas não vão sustentar. O cara está tão habituado em perder a vida por amor ao próximo que o inferno se sente ameaçado com ele. Só tem jeito de resolver isso matando. Sabe por que nós não somos perseguidos na prática? Tem um motivo. Sabe por que a vida está tão confortável nessa geração? Tem um motivo. E isso devia gelar o nosso coração por dentro. Porque Deus hoje nos chama para uma vida piedosa.
Como eu faço para saber se eu tenho uma vida piedosa? Cita o texto aí. Quem quiser viver uma vida piedosa, vai padecer perseguição. então se não há perseguição, querido, não está havendo piedade. Vou até achar um endereço. Mas de onde você tirou isso? É a Bíblia, só estou repetindo. Esse evangelho xoxo, morno, que tem sido pregado em muitos lugares por aí, principalmente na internet, queridos, não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus vai te custar uma coisa. O que vai custar, Eric? Tudo. O que vai custar para aquele que quiser viver piedosamente, como a palavra mandou? Aquele que quiser ser amigo de Jesus. Tudo. Então, tem preço, e o preço é altíssimo. É tudo. O endereço está em 2 Timóteo 3, versículo 12. Eu fico pensando que os irmãos que ofereceram a vida, que regaram a semente com o próprio sangue para que o evangelho chegasse a nós, foram devastados, Foram destruídos. E abriram mão de tudo. Aliás, hoje eu vi uma frase do reverendo Martin Lloyd, acho que é John Martin Lloyd o nome dele, e ele diz assim: se você não sofre perseguições é porque você jamais foi um cristão. Ah não, mas eu queria te explicar que aqui na Igreja do Ocidente, se você não sofre perseguições é porque você jamais foi um seguidor de Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus disse assim: olha, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Se eles me odiaram, os odiarão. Se eles me perseguiram, te perseguirão. Se eles me mataram, eles matarão vocês. Nós que nascemos de novo, que desejamos a vida eterna com Deus, com Ele, com o nosso Senhor, deveríamos ansiar pelo dia que a perseguição comece e a nossa fé seja provada, enfim. O apóstolo Tiago diz que é motivo de grande alegria o passar por diversas tribulações, porque nisso a nossa fé é confirmada. Produz perseverança, da esperança produz esperança, e assim a gente vai seguindo do alto. Que Deus fale com você, viu? Nesse domingo. Que a nossa palavra não tenha sido tão agressiva a ponto de te irritar ou te afastar da verdade. A verdade que um dia entrou no nosso coração e pela qual nós pretendemos um dia padecer, alcance você hoje. Que Deus e o Espírito Santo consigam tirar você dessa mentira chamada cristianismo moderno e te leve para o cristianismo bíblico, simples, que vai custar tudo de você. Que não te leve para o cristianismo, mas te leve para Cristo. Amém. Obrigado. Amém. Beijão. Nele tudo subsiste. Amém.